Chile, era Peru. Agora, aquele outro festival, acho que do Lollapalooza, não sei como é que se diz, também ontem foi cancelado, né? E todo esse pessoal da área está sem saber o que fazer, né? O que ele me disse ontem é, olha, mãe, nós vamos ter que ficar vendo televisão em casa, porque ninguém vai ter trabalho, né? Então essa é uma é um ponto de vista, digamos, é um problema, né, que nem todo mundo se dá conta e a imprensa não está falando muito nisso, né, porque esse tipo de evento envolve muita gente e muita gente trabalhando, não só assistindo, né. E uma outra coisa que eu queria te falar é que ontem eu ouvi uma explicação do Fernando de Moraes que esse remédio que os cubanos desenvolveram, ele não cura, ele é um remédio de prevenção, ele é um remédio que não permite que o vírus ataque as pessoas. Né? Seria esse o medicamento cubano que já está lá na China. Tá bom? Um beijo para todo mundo, bom fim de semana. Muito obrigada. E realmente a gente tem que deixar isso bem claro. Não é esse remédio que foi desenvolvido, né? Por Cuba, não tem nada a ver com, não é uma, como é que a gente chama mesmo? É vacina. Não é vacina, né? Mas tu imagina nesses eventos, a quantidade de eventos que tem no mundo, diz que lá nos Estados Unidos, muitos brasileiros que estão lá trabalhando com isso, né? Eles estão, assim, numa situação de crise porque não tem mais o que fazer, não tem mais no que trabalhar. E, portanto, como eu estou dizendo, né, aqui, pensando nessas pessoas que hoje são empreendedoras, segundo os nazistas, né, são pessoas que são empreendedoras, que cuidam da sua própria vida, fazem o seu próprio horário, trabalham o dia a hora que querem, são pessoas que estão assim numa liberdade absurda, né, que nem piorra assassina, solta. Agora, essas pessoas, se parar o trabalho delas, elas não têm seguro, não têm nada, né? E agora tu imagina nesses grupos que já historicamente vivem de atividade, quer dizer, tu tem essa atividade para fazer, então tu ganha dinheiro com essa atividade, quer dizer, vive por tarefa. Como é que isso vai ficar, né? Que a gente, de repente, ou as pessoas que têm um meio de vida que tal, e tem uma certa confiança, nem tanto, mas tem uma certa confiança. Mas imagina de um modo geral, né? Bom, na Europa, França, Portugal, Irlanda e Bélgica suspenderam as aulas. Espanha coloca 4 cidades em quarentena. Museus e espaços culturais são fechados em vários países. Na Itália, como bem já falou ali a Jussara de Moraes, né? O número de mortes passa de 1.000. Diante do avanço do novo coronavírus, diversos países europeus anunciaram medidas restritivas. Na Itália, cujo país todo foi posto em quarentena, o número de mortos já passou dos 1.000. Já passou mesmo dos 1.000, né? Segundo autoridades italianas, as mortes pelo coronavírus cresceram 23% em apenas 24 horas. O número de casos registrou um aumento de 21,7% neste mesmo período, passando de 15.000. Estão falando que aqui, em poucas semanas, nós vamos ter 30.000 pessoas. A Itália está em quarentena desde o início da semana. Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, decretou o fechamento do comércio, com exceção para supermercados, lojas de alimentos e farmácias. A Itália é o país mais atingido pela epidemia na Europa. Além da Itália, a Espanha também determinou nesta quinta, ontem, o fechamento, a quarentena de 4 cidades ao norte de Barcelona, na região de Igualada, devido a um surto significativo lá naquela área. É a primeira restrição desse tipo no país. Madrid ordenou também o fechamento de escolas e universidades por 2 semanas.
Com quase 2.900 infectados e 61 mortes, a França determinou, também ontem, o fechamento de escolas, universidades e creches a partir da próxima semana por um tempo indeterminado. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ainda que pessoas com mais de 70 anos fiquem em casa. Aliás, esse pedido a gente já está fazendo aqui há alguns dias, né? Não tem o que fazer. Aliás, tem alguma coisa para fazer, mas dá para resolver por telefone ou dá para adiar? Adia, não vai. Mas eu tenho que visitar. Não visita. Te segura em casa agora. Te mantém em casa, né? Num pronunciamento, o presidente da França afirmou que a luta contra a doença Covid-19 precisa ser reforçada. Estamos apenas no começo da crise. Ele anunciou ainda o adiamento de eleições locais marcadas para o próximo sábado e pediu que as empresas permitam que funcionários trabalhem de casa. Aqui no Brasil já tem algumas empresas que estão fazendo, né, o escritório em casa. As pessoas estão trabalhando de casa. Lá ainda o transporte público não será interrompido, por enquanto. Procedimentos médicos que não forem essenciais devem ser adiados. Além da França, a Irlanda também anunciou o fechamento de escolas, universidades e instituições culturais até o dia 29, agora desse março. O governo irlandês determinou o cancelamento de eventos com mais de 100 pessoas em locais fechados e mais de 500 em locais abertos. Não dá para também causar aquele tumulto, né? A gente pode fazer uma determinada coisa para não pirar, porque senão a gente acaba entrando numa paranoia coletiva. Então a gente tem que manter um certo quê de normalidade para poder passar por isso, né? A Holanda também fechou as portas dos seus principais museus até o fim do mês e proibiu reuniões públicas com mais de 100 pessoas. Portugal seguiu a mesma linha, ordenou a suspensão das aulas até antes da Páscoa. O governo português ordenou o fechamento temporário de casas noturnas e limitou a visitação a asilos. Na Bélgica, além de suspender aulas e cancelar eventos culturais, também o governo determinou o fechamento de bares e restaurantes a partir de amanhã. Lojas deverão funcionar somente durante a semana, com exceção para supermercados e farmácias, claro, né? Sempre que a gente está vendo isso, obviamente, acontecer, não é? E nós estamos agora fazendo contato com o Milton Rondó, que está na linha, conversando comigo a partir de agora. Bom dia, Milton. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, até por aqui está tudo certo, tudo ótimo. Preocupadíssima. Estamos preocupados, Milton. Realmente tem motivo, né? Você viu o que está acontecendo na França e na Itália, principalmente, né? Tudo fechado, toque de recolher, né? E aqui a gente vê que, enfim, a reação é pífia, né? E ontem ainda esse Grenal aqui, enfim, eu acho que, assim, esperar uma reação de alguém que defende tortura é utópico. Né? Alguém que defende tortura defende a morte, não a vida, né? Então acho que a sociedade tem que se dar conta e começar a agir diretamente, né? Esse jogo de ontem eu achei uma loucura, né? Imagina você ter essa quantidade de pessoas no estádio, quer dizer, bastava 10 pessoas ali para ter contaminado um estádio inteiro, né? 55 mil pessoas. Pois é, uma loucura, né? Eu acho que assim, as igrejas, os times de futebol têm de se conscientizar e começar a tomar atitudes e não esperar atitudes de alguém que é isso, enfim, que defende a morte e não a vida, né? É uma coisa assim estranha, porque a questão também é cultural, né, Milton? Vai ter que ser meio assim no fórceps, porque as pessoas nós não temos essa cultura. Aliás, eu acho que o mundo inteiro não tem algo, porque é inédito, né, o que está acontecendo. É inédito, sem dúvida. E agora você vê alguns países que estão conseguindo reagir, né? A China, em primeiro lugar, evidentemente, construindo um hospital de 1.000 leitos, né, em 10 dias, nem isso, né? A União Europeia também já tomando medidas contracíclicas, né? Itália, França, né? E tomando medidas corajosas, quer dizer, fechando inclusive a sede da FAO, que fica em Roma, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estava fechada ontem, as pessoas em casa, até segunda ordem, né? Então, assim, que é alguma coisa que tem impacto no mundo todo. A FAO tem projetos em 200 países, né?
Então, você vê uma grande responsabilidade. E aqui a gente vê essa irresponsabilidade, né? Então, por isso que eu acho, quer dizer, a sociedade civil tem que estar muito consciente da gravidade e começar a reagir por ela mesma, porque esperar dessas pessoas uma reação é utópico. Eles não vão fazer isso, é evidente que eles não vão fazer isso. Inclusive ontem, agora de manhã eu estava ouvindo o governador de São Paulo, ali no jornal da Rede Brasil Atual, que a gente também transmite aqui pela nossa Rádio Manaus. Ele estava dizendo que não há motivo ainda para parar nada, para cancelar nada, porque você tá pode tudo ter bem. certeza que ele tem a suíte dele no Einstein reservada, como está o secretário da SECOM lá. Está lá no Einstein, já tem 100 pessoas internadas no Einstein. Essa gente não está preocupada com Não. Eles estão numa outra vibe, né? Isso com eles e a família deles. Na verdade, nem família mais, porque ele agora se separou. Né? Então é disso que se trata, né? Não dá para esperar dessas pessoas uma reação a não tem comprometimento. Não tem comprometimento, não tem nem capacidade. Não. Se você for pegar hoje os servidores do Palácio do Planalto, mais da metade não tem curso superior. É disso que se trata, entendeu? Então não adianta esperar uma reação. Alguns não têm nem cognição, né? Não, sem dúvida. Ter curso superior ou não ter, até a gente pode colocar no segundo plano, né? O problema é que eles não têm o comprometimento com a vida, né? Que é o que a gente viu desse senhor quando ele fez o voto dele lá no golpe chamado de impeachment, né? Defendendo o lustre, um torturador, né? Então é disso que se trata. A gente tem que ter isso muito claro e tomar as medidas. A sociedade tomar isso nas mãos, né? Quer dizer, usar álcool, ter todo tipo de contato com cuidado com os contatos, etc. Né? Pois é, sabe que ontem eu fiquei ouvindo uma médica falando sobre o coronavírus e ela disse que a gente tem que tossir ou espirrar no cotovelo, né? E não nas mãos. Geralmente a gente pega e bota as mãos, espirra aqui para não ir para os outros. O cotovelo, de fato, ele é melhor, porque ele fecha mais. Isso, né? pois a oclusão dele é melhor. Só que agora é interessante, para algumas pessoas, as pessoas estão se cumprimentando pelo cotovelo. Isso complica. Na verdade, complica tudo, né? São pequenos cuidados, quer dizer, abrir uma porta, não tocar na fechadura, né? Tocar num outro lugar, né? Onde as pessoas toquem menos, né? E ter álcool o tempo todo consigo e estar usando álcool. Imagina no ônibus lotado, no trem. No ônibus, pois é. Aí você tem que estar com álcool na bolsa, no bolso, o tempo todo tá usando, enfim. Né? Eu penso, é muito difícil a gente falar sobre isso, porque tu vai chegar nessas classes mais que vão necessariamente passar pelo trem, pelo ônibus, né? Exato, a nossa vida vai entrar num local que tem. Então essas pessoas estão expostas mesmo, né? Eu ontem ontem, Milton, eu fui num serviço de saúde por problemas pessoais. Fui num serviço de saúde aqui de Porto Alegre, aliás, fui em 2. E muito bem atendida, o SUS realmente é maravilhoso, o sistema funciona. Mas assim, tu olha em volta e tu sai deprimida, sabe? Pela condição das pessoas que estão ali. Sem dúvida. Eu imagino o profissional de saúde que tem que atender aquilo ali 8 horas, 10 horas, 12 horas, porque eles trabalham por turnos, né? Deve ser sabendo assim. Que a questão não é médica, é uma questão social, né? Social. Meu pai era médico e isso ficava muito claro, né? Uma grande frustração para o profissional da saúde, porque ele sabe que ele está praticamente enxugando o gelo. Ele tem que curar, ele tem que diminuir aquela dor, mas ao mesmo tempo ele sabe que aquilo vai se reproduzir, porque é uma questão social, não é uma questão médica, né? É muito difícil mesmo. Por isso é que eu acho, neste momento, a gente tem que pressionar, evidentemente, para que eles tomem as medidas necessárias, mas também saber quem são eles, né? Então, a sociedade já ir reagindo. Não espera, né? E não esperar. E assim, eu acho que assim, quem é dirigente de um clube tem que ter responsabilidade, né? Saber que é uma irresponsabilidade colocar essa quantidade de pessoas no estádio neste momento. Quando a Argentina suspendeu os voos da Europa, por exemplo, e da China, né? Quer dizer, você vê o nível de cuidado que outros países estão tendo e a gente, enfim, como se nada tivesse acontecendo. Isso é uma loucura, né? Sim, mas ainda ontem o presidente escolhido por 57 milhões de brasileiros disse que
que era uma bobagem, estavam exagerando, não tinha nada a ver, uma bobagemzinha. Anteontem, ontem ele estava de máscara. Né? Ontem ele estava de máscara. Provavelmente contaminado. Né? Isso, anteontem então, ele falou isso, e ontem. E agora, hoje, deve estar, daqui a pouco sai